A terça-feira amanheceu cinzenta em Portland, no estado de Oregon. A chuva persistente já havia transformado as avenidas em trilhas molhadas e perigosas, enquanto a neblina tornava a cidade mais sombria do que de costume. Em meio a esse cenário, a equipe de socorristas da Estação 17 foi acionada para uma ocorrência urgente fora do perímetro urbano. A ambulância avançava em velocidade pelas ruas alagadas, a sirene abrindo passagem entre os carros apressados. Tudo seguia em ritmo frenético até que, de repente, o motorista precisou frear de forma abrupta. Diante do veículo, parado no meio da pista, havia um cão de pelagem branca. O animal estava encharcado pela chuva, o corpo trêmulo e a expressão fixa. Não parecia assustado nem disposto a fugir. Seus olhos se mantinham cravados na ambulância, como se carregassem um pedido silencioso. O condutor acionou a buzina mais de uma vez, mas a cena não mudou. O cão permanecia ali, inabalável, bloqueando o caminho. Lisa, uma das paramédicas, desceu do veículo para tentar afastá-lo. O cachorro não correu, não latiu, não demonstrou medo. Apenas recuou alguns passos e depois se sentou, encarando-a em silêncio. Intrigada, Lisa tentou conduzi-lo até a calçada. Ele obedeceu por alguns segundos, mas assim que ela voltou para dentro da ambulância, o cão retornou ao mesmo ponto da estrada, bloqueando a passagem. Foi então que ela sentiu algo diferente. Aquele animal estava tentando comunicar-se. Não era um simples acaso. Ele tinha um propósito. Lisa saiu novamente, dessa vez se aproximando com calma, agachou-se e esperou. O cachorro não se aproximou, mas virou-se devagar e começou a caminhar em direção ao bosque que margeava a rodovia. Curiosa e inquieta, Lisa decidiu segui-lo. Desceu por uma pequena encosta coberta de grama molhada e, entre árvores de pinheiros altos, encontrou um senhor de aproximadamente 70 anos de idade caído no chão úmido. Estava inconsciente, respirando com dificuldade. Imediatamente ela gritou para o parceiro acionar a central. O cão circulava ao redor do corpo inquieto, como se implorasse para que se apressassem. Com muito esforço e a ajuda de equipamentos, os socorristas conseguiram acomodar o idoso na maca e o levaram até a ambulância. Cada segundo parecia precioso, e o coração de Lisa acelerava, com a sensação de que aquele homem lutava contra o tempo. Enquanto a porta traseira se fechava, o cachorro tentou subir junto, colocando as patas na borda do veículo. Seus olhos suplicantes refletiam mais do que instinto. Era a urgência de não abandonar quem mais amava. Lisa hesitou por alguns instantes. As regras diziam que animais não deveriam ser transportados dentro da ambulância, mas diante daquele olhar persistente, a razão cedeu espaço ao coração. Com um gesto rápido, ela abriu a porta e permitiu a entrada. O cão pulou para dentro, acomodando-se imediatamente para os pés do homem inconsciente. Sua respiração ofegante logo se acalmou, e ele ficou ali, imóvel e sereno, como se tivesse cumprido uma parte de sua missão e agora pudesse vigiar em silêncio. No hospital, a equipe médica assumiu o caso. Após os primeiros exames, o diagnóstico trouxe um choque: acidente vascular cerebral. A gravidade era evidente, e os especialistas confirmaram que, se o atendimento tivesse atrasado em apenas 20 minutos, talvez não houvesse mais nada a ser feito. Naquele instante, todos compreenderam. Não era apenas sorte. O cão, que mais tarde seria identificado como Bailey, havia literalmente interrompido o trânsito para salvar a vida de seu dono. Nos dias seguintes, Bailey se transformou em uma figura marcante para todos no hospital. Instalou-se diante da entrada principal, indiferente ao clima. Sob chuva fina, vento frio ou sol escaldante, ele permanecia no mesmo lugar, como uma sentinela incansável. Muitas vezes, rejeitava a comida oferecida por enfermeiros e visitantes, aceitando apenas um pouco de água, como se sua fome fosse menor do que a ansiedade de ver o dono novamente. À noite, encolhia-se próximo à porta da emergência, erguendo as orelhas cada vez que passos ecoavam no corredor. Qualquer pessoa de jaleco branco reacendia sua esperança. O paciente, identificado como George Miller, estava em estado delicado.
respirava com auxílio e a fala ainda não havia retornado. A equipe médica lutava pela recuperação, enquanto Bailey aguardava. O vínculo entre os dois parecia tão evidente que, após dias de pedidos insistentes, a direção do hospital finalmente cedeu e autorizou uma exceção: permitir que o cão entrasse por alguns minutos. O que aconteceu dentro daquele quarto seria lembrado por todos que estavam presentes. Bailey caminhou lentamente até a cama, com movimentos contidos, como se compreendesse a fragilidade do momento. Aproximou-se da cabeceira, pousou o focinho sobre o braço de George e soltou um leve choramingo. Até então imóvel, George reagiu de forma inesperada. Uma lágrima deslizou pelo canto de seu olho. Seus lábios, que permaneciam cerrados desde o acidente, estremeceram. E num fio de voz quase apagado, ele pronunciou com esforço o nome que carregava tanto amor e história: Bailey. A cena foi tão poderosa que enfermeiros, médicos e socorristas que acompanhavam não conseguiram conter as lágrimas. Ali, diante deles, não estava apenas um reencontro entre homem e animal, mas a prova viva de que a lealdade e o afeto podem atravessar as barreiras da dor e da doença, reacendendo a vontade de viver. A emoção tomou conta da sala de hospital, como uma onda impossível de conter. O silêncio foi quebrado apenas pelos soluços discretos de quem presenciava aquele instante. George, ainda frágil, estendeu a mão trêmula e passou os dedos pelo pelo úmido de Bailey diversas vezes, como se, a cada toque, puxasse de volta um fragmento de sua própria vida. Para ele, não era apenas um gesto de carinho, mas um reencontro com a esperança. Os enfermeiros e médicos, acostumados ao peso de rotinas marcadas por dor, sofrimento e despedidas, não conseguiram permanecer indiferentes. Alguns enxugaram discretamente os olhos, outros sorriram entre lágrimas. Era como se aquela cena lembrasse a todos porque haviam escolhido a profissão para lutar não apenas pela sobrevivência, mas pela vida em toda a sua plenitude, que inclui amor, afeto e laços invisíveis que fortalecem o espírito humano. A partir desse reencontro, a melhora de George surpreendeu até os profissionais mais experientes. Ele, que antes mal esboçava movimentos, começou a articular palavras, a expressar sentimentos, a sorrir com frequência. Recuperou o apetite, pediu comida com gestos e até demonstrava desejo de caminhar novamente. Os especialistas foram unânimes em reconhecer que nenhum medicamento, por mais avançado, seria capaz de produzir sozinho aquele efeito. O estímulo emocional, provocado pela presença de Bailey, o vínculo profundo que os unia, foi decisivo para reacender nele a chama de lutar contra as limitações impostas pelo acidente vascular cerebral. Poucos dias depois, a esposa de George finalmente chegou ao hospital. Ela havia passado horas em desespero, procurando notícias do marido, sem imaginar que ele havia desmaiado durante o passeio rotineiro com o cachorro. O alívio de encontrá-lo vivo foi imenso, mas ainda maior foi a emoção de perceber que Bailey jamais o abandonara. O cão havia ficado ao seu lado no momento mais crítico e, quando percebeu que sozinho não conseguiria ajudá-lo, buscou a única saída possível: chamar a atenção de estranhos até que alguém socorresse seu dono. Quando George recebeu alta, a família decidiu levar Bailey para casa algumas horas antes, acreditando que o animal precisava descansar após tantos dias de vigília. Mas a lealdade não conhece intervalos. Teimoso como só os verdadeiramente fiéis sabem ser, Bailey retornou ao hospital na mesma noite. Deitou-se na entrada principal e passou ali mais uma madrugada, vigiando como se ainda tivesse um último dever a cumprir. Na manhã seguinte, assim que George surgiu na porta, apoiado por enfermeiros e com passos vacilantes, Bailey se ergueu de imediato. Aproximou-se com alegria contida, abanando a cauda com força, e caminhou ao lado de seu dono.
A cena foi tão simbólica que muitos funcionários acompanharam com os olhos marejados, certos de que estavam presenciando não apenas uma alta hospitalar, mas o desfecho de uma história de amor e fidelidade. Algumas narrativas parecem feitas para nos lembrar de que certas virtudes não podem ser ensinadas em livros, nem compradas com recompensas materiais. A lealdade verdadeira, a dedicação sem limites e o amor que atravessa barreiras não pertencem apenas para os humanos. Às vezes, essa força vem de quatro patas, capaz de desafiar a lógica, enfrentar tempestades e até parar o trânsito apenas para salvar uma vida.